Olá, estamos lendo do Talmud das 10 Sefirot, terceiro volume, parte 10. A pergunta Kuf Zain, e a página Kaf Kaf. Kuf Zain, a pergunta: por que não tem em cada grau mais de uma interioridade e uma exterioridade somente? Por que não tem em cada grau mais do que uma interioridade e uma só exterioridade neles? A resposta: cada zivug está dividido em pequenez e grandeza, que se chama Gar e Vak. E a exterioridade do superior é panim do inferior, e a gar de superior se faz panim no gar de inferior, como já sabemos. E quando o inferior está na infância, na pequenez da Ahat Envag, que é o grau que alcança na exterioridade superior é seu interior, e menos com relação a esse grau se faz algo exterior nele. Rav, até aqui está claro? Não? Vocês simplesmente não podem imaginar as coisas. Superior e inferior. O superior tem exterioridade e interioridade. A exterioridade e interioridade é mais importante, a mais interioridade e exterioridade é menos importante. A interioridade é terceiro grau e a exterioridade é no grau inferior. O inferior também tem interioridade e exterioridade. Se a interioridade num certo grau e a exterioridade no outro grau, mas a exterioridade superior deve estar em igualdade com a interioridade do inferior, sim? E assim é a qualidade dos graus. Não tem nada aqui. Leia de novo. Cada zivug se divide em pequenez e grandeza, Gar e Vag, e a exterioridade do Vag do superior, e a exterioridade é o massar do Vag do inferior. Algo que é inferior serve de rosto para o Vag do inferior. E a exterioridade de Gar da tela do superior se faz rosto em Gar do inferior. E quando o inferior está em pequenez, tem interioridade em exterioridade em Vag. E esse grau que alcançou da exterioridade do superior, que o grau que alcançou a exterioridade superior é a parte interior dele e menos no grau desse, que se faz a exterioridade nele. E então, אשר קומת אבק הקודמת של הקטנות שלו נעשה עליו לחיצוניות, sem tradução, שיש לו פנימיות אחת שהוא קומת é considerado agora que tem uma interioridade que é o grau da grandeza e duas partes exteriores. Um é o grau do rosto da sua pequenez, que se faz como algo exterior no grau de gadlut dele. E a segunda é o estado da tela, que se faz menor que o seu grau e se considera também como algo exterior. E já vemos então que desce a exterioridade com relação ao estado da sua tela, o inferior, e ele mesmo fica na interioridade e exterioridade de Hak. É uma, que é só a grandeza e a pequenez no estado da tela de si mesmo. É como a fruta que vai se desenvolvendo. Tem uma casca exterior. E assim, de dentro para fora, de dentro para fora. E assim vai se despojando das formas. O que era interior se faz exterior, porque vai crescendo. Então o exterior desaparece e se pela, cai quase um grau inferior, e assim cresce, e assim cresce. Quer dizer, sempre o grau interior é mais superior e forma dentro dele graus exteriores que primeiro chegam e então debaixo dele e depois mais baixo. Assim crescemos. Também
As gerações das pessoas podem sentir isso. De qualquer forma, a natureza pode ver isso. Assim se cresce.